paz do Senhor Jesus. Estamos alegres com mais esse culto de missões. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no verso 36, diz assim: E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela hora. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que muitas vezes Deus permite certa divergência no meio do seu povo para que nós venhamos sair da nossa zona de conforto. O Senhor conta comigo e com você para fazer o ISO, para pregar este evangelho, aleluia, a todas as nações. Nós vamos ver hoje um estudo sobre a Índia. Esse país é muito carente do evangelho. Missões na Índia. O cristianismo na Índia, muito provavelmente no primeiro século após o nascimento de Cristo, existem evidências que um dos apóstolos de Jesus, Tomé, chegou a atingir a Índia em 52 depois de Cristo. Apenas 20 anos após Cristo ter sido crucificado, ele estabeleceu em Malabar e então expandiu seu trabalho missionário para a China. E é largamente crido que Tomé foi martirizado em Tamil Nadu, sul da Índia, no seu retorno para a Índia em 72 depois de Cristo, e foi enterrado em Milapore, nos subúrbios da moderna Madras, Chennai. Hoje ainda existe a igreja de Tomé no estado de Kerala. As missões protestantes tiveram uma profunda influência na cultura e desenvolvimento do cristianismo na Índia. Em 9 de novembro de 1793, o missionário batista William Carey atingiu o rio Hooghly, West Bengal. Embora ele tenha ido à Índia para pregar, ele deixou também uma profunda influência na área da educação e da medicina. Missionários protestantes estrangeiros para a Índia, aproximadamente 1.000 missionários estrangeiros para 1.013 pessoas em 184 missões. O governo indiano tem tomado algumas medidas para dificultar ainda mais a entrada de missionários. Muitos missionários tiveram problemas na hora de renovar seus vistos. Outros que foram descobertos entraram para a lista negra do governo, não sendo permitido entrarem na Índia novamente, nem mesmo que fossem por poucos dias. Nesta lista negra do governo estão alguns pastores famosos, não lhes sendo autorizado a entrar mais na Índia. Podemos perceber claramente uma resistência para a penetração do Evangelho nestas regiões. Estas áreas são predominantemente hindus e extremamente fechadas ao Evangelho. É possível perceber uma barreira imaginária chamada de cinturão hindu, que é composto pelos estados de Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh e Orissa. Estes estados formam uma espécie de barreira à penetração do Evangelho do norte da Índia. As igrejas são duramente perseguidas pelas regiões. Muitos servos de Deus tiveram suas vidas martirizadas nestes lugares. Pouquíssimos trabalhos missionários são realizados nesta área. A população dessa região está acima de 170 milhões de habitantes. Aleluia. Nós vemos que na Índia predomina o hinduísmo. Em nenhum outro país a política e a fé se apresentam tão misturadas quanto na Índia. Berço de algumas das maiores